Em um mundo onde o destino é manipulado por entidades sobrenaturais, uma pergunta persegue os fãs de Berserk há anos. Qual é o objetivo da mão de Deus? O que eles realmente querem? Porque milênios eles controlam o destino da humanidade. Mas para quê? Qual é o grande plano por trás de tudo isso? Hoje vamos desvendar um dos maiores mistérios da obra de Kentaro Miura, explorando uma teoria que conecta todos os pontos da narrativa e revela um propósito tão aterrorizante quanto genial. Fala galera, Léo Bertolucci aqui, espero que vocês estejam muito bem e hoje vamos falar sobre o objetivo final da mão de Deus em Berserk. E se você é assim como eu, fã de mangás e animes, já aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar um like e bora pro vídeo. Galera, para entender o objetivo final da mão de Deus, precisamos primeiro entender o conflito fundamental que move toda a história de Berserk. Esse conflito pode ser resumido em uma única dicotomia: ordem versus caos. Há milhares de anos, o mundo era caótico, era selvagem, imprevisível, dominado por criaturas astrais e forças primévias que os gurus nos ensinaram. Mas então, um homem surgiu, o Imperador Gaisric. Ele trouxe ordem a esse caos, unificou a humanidade, criou um império poderoso e estabeleceu uma civilização que durou séculos. Gaisric foi o símbolo máximo da ordem humana imposta sobre o caos natural. Mas algo deu terrivelmente errado. O império de Gaisric desabou em uma única noite, varrido da face da Terra. E agora, milênios depois, estamos vendo a história se repetir. Um novo império surge, Falconia, liderada por Griffith, o novo membro da mão de Deus. Mas, dessa vez, a ordem que está sendo imposta é diferente. É uma ordem absoluta total, onde não há espaço para o caos, para a imprevisibilidade, para a liberdade. E aqui está o ponto crucial: a mão de Deus, sob o comando da ideia do mal, deseja criar um mundo de ordem perfeita, um mundo onde o princípio da causalidade é absoluto, onde cada ação é previsível, onde cada ser humano é governado por um conjunto finito de impulsos e urges sobre os quais membros individuais da mão de Deus têm domínio total. É um mundo onde o sofrimento é racional, lógico, explicável. Um mundo onde não existe o livre-arbítrio. Mas espera aí, qual é o problema disso tudo? Se a mão de Deus quer ordem, por que isso é uma ameaça? A resposta está em uma coisa simples, mas profunda: magia e conhecimento. A magia não é apenas um sistema de poder em Berserk. Ela é a arte de conhecer o mundo e exercer poder sobre ele. Quando um humano aprende magia, ele está aprendendo como o mundo realmente funciona. Ele está adquirindo conhecimento que o liberta da ignorância e da manipulação. E mais importante ainda, ele está ganhando agência sobre sua própria vida. Vejam o exemplo perfeito de Farnese. Ela começou como uma jovem, assustada, traumatizada, levada por um caminho sombrio pela vida e pelas circunstâncias. Mas quando encontrou Guts, um espírito verdadeiramente livre, sua vida mudou. Ela abandonou a fachada que construíra ao longo dos anos e começou uma jornada de verdadeiro conhecimento pessoal. E eventualmente ela começou a aprender magia, como ela mesma afirma, para que a luz da razão iluminasse a escuridão do desconhecido. Isso é perigoso para a mão de Deus por duas razões. Primeiro, porque magos podem prejudicá-los ou contrariar seus planos. Mas, segundo e mais importante, porque eles possuem conhecimento. Eles sabem como o mundo funciona. E isso é extremamente perigoso para entidades que dependem da ignorância humana para manter o controle. Mas vai além disso ainda. O conhecimento e o poder adquirido através da magia dão aos humanos agências sobre suas próprias vidas e sobre o mundo. Significa que qualquer pessoa pode fazer uma diferença. Significa que o destino não é imutável. E isso é exatamente o oposto do que a ideia do mal deseja alcançar. Então, como a mão de Deus planeja alcançar seu objetivo? A resposta ficou ainda mais clara depois dos eventos recentes do mangá, através da erradicação de todas as criaturas astrais. Trolls, elfos, espíritos elementais, fadas, todas essas criaturas são agentes do caos. Elas são imprevisíveis, criativas, ligadas à imaginação e à criatividade humana.
Elas podem inspirar pessoas, dar-lhes ideias, mudar seus destinos de forma que a mão de Deus não pode controlar. Pensem em Puck. Quantas vezes esse pequeno elfo mudou o curso da vida de Guts? Ele o salvou da perdição no arco do espadachim negro. Ele ofereceu conforto e leveza em momentos de escuridão absoluta. Isso é o poder dos seres astrais. Eles podem interferir na causalidade de maneiras que a mão de Deus não consegue prever ou controlar. Griffith está criando em Falconia um mundo puramente humano, uma fortaleza contra o caos do mundo exterior. É uma sociedade militarizada, organizada, onde a humanidade se une contra um inimigo comum. As rodovias sendo construídas, os campos bem delineados, tudo é reto, tudo é ordenado. Você consegue sentir que estão realmente refazendo o mundo. E claro, a razão para destruir seres astrais é porque eles são agentes do desconhecido. Eles provocam as mentes das pessoas, dão-lhes ideias e inspiram de maneira que os vilões não desejam. Lembram do caos em Elfheim, quando todos começaram a dançar. Isso é criatividade, é liberdade, é exatamente o que a mão de Deus quer eliminar. Agora, para entender completamente o plano da mão de Deus, precisamos voltar ao passado. Precisamos entender como tudo começou, há milhares de anos, durante a Era de Geyserik. Durante aquele período, havia duas escolas de pensamentos em conflito no mundo mágico. De um lado estavam os praticantes de magia elemental e natural, aqueles que buscavam entender as forças primordiais do mundo. Do outro lado estavam aqueles que se aprofundavam em uma forma diferente de magia, uma magia baseada no poder da alma humana. Eu chamo de magia de sangue, mas é preciso chamá-la de magia da alma humana. A mão de Deus e os apóstolos são resultados dessa magia baseada em humanos. É uma magia fundamentalmente diferente da magia elemental, tanto tematicamente quanto praticamente. Os espectros que assombram Guts à noite são manifestações naturais dessa magia. E mais recentemente, vimos o exemplo do Homem de Vimy, aquele dispositivo proibido cheio de almas mortas, mantido em armazenamento pela última comunidade de magos sobreviventes do mundo. Agora, isso pode parecer especulativo, mas há um detalhe cosmológico importante que foi introduzido no mangá, as baritas. Ela é descrita como um elemento de peso muito menor que os outros 4 elementos, tão pequena que não pode ser vista a olho nu. Ela é uma espécie de elemento vinculante para os outros elementos, e aqui está a teoria. Quando as pessoas estão cheias de emoções obsessivas ou negativas, a barita fica presa e concentrada dentro da alma humana. Isso seria uma explicação racional para o poder maligno que a mão de Deus usa, e é antitético aos elfos, aos seres de luz e criatividade. Então, como tudo começou? Como chegamos a esse ponto? A resposta está em um cara chamado Void. Acredito que Void era um homem brilhante, um mago extremamente poderoso. Ele foi, provavelmente, um grande aliado de Geyserik em algum momento, mas com o tempo ele se tornou cada vez mais obcecado com sua pesquisa sobre a alma humana. Ele queria descobrir o que se escondia bem no fundo do abismo, nos mistérios mais profundos da existência. Acredito que Void estava experimentando em pessoas. Ele pode até ter criado a cerimônia de sacrifício e a marca enquanto ainda era humano, embora funcionasse de forma diferente. Geyserik, aconselhado por outros magos, o baniu, mas então, bem no fundo de sua cela, o Void fez algo extraordinário. Ele deixou seu corpo corpóreo e viajou espiritualmente mais profundo do que qualquer mago jamais havia feito. Profundamente, até encontrar o Deus do Abismo, e lá ele renasceu como o primeiro membro da Mão de Deus. Mas, como a capital de Geyserik foi aniquilada em uma única noite, bem, há várias possibilidades. Não acho que Void simplesmente sacrificou todos lá. Acredito que ele tinha um culto de discípulos seguindo seus caminhos, fazendo sacrifícios em seu nome ou se sacrificando. Mas há outra possibilidade ainda mais intrigante. Falconia apareceu do nada em um instante, e se o que aconteceu com a capital de Geyserik fosse simplesmente o oposto disso? E se, quando os magos implementaram sua decisão de separar os mundos corpóreo e o mundo astral, de drenar o poder da árvore espiral do mundo, o mundo foi dilacerado. Algumas coisas ficaram, outras desapareceram.
Talvez a cidade, sendo tão próxima da árvore, tenha desaparecido no mundo astral junto com ela. Talvez os anjos tenham invocado os 4 reis elementais do mundo para ajudá-los a selar a árvore. A Torre da Convicção, que está no fundo de tudo isso, é certamente uma chave para esses eventos. Agora chegamos a um ponto crucial da história. Nos milênios que se passaram entre a queda de Gaisric e os dias atuais, algo extraordinário aconteceu. A mão de Deus se tornou cada vez mais poderosa. E sabe por quê? Porque a separação dos mundos foi, em parte, responsável por sua ascensão ao poder. Quando os mundos foram separados, a mão de Deus praticamente destruiu o conhecimento que a humanidade tinha do mundo antigo. A prática de magia desapareceu, as memórias do mundo astral desapareceram e se tornaram meros mitos, histórias de fadas. A doutrina da Santa Sé desempenhou um papel fundamental nisso, e essa doutrina, repleta de iconografia da mão de Deus, o falcão, a marca, a espiral, foi claramente orquestrada por eles para preparar o mundo para a chegada de seu membro final. Então agora, a humanidade está completamente indefesa contra o mundo astral. Eles não têm conhecimento dele, não têm meios naturais para lidar com isso. Seu único recurso é a mão de Deus e seus apóstolos. É genial, na verdade. Eles criaram o problema e depois se apresentam com uma única solução. E qual o próximo passo? Griffith quer se expandir. Falconia já avançou além dos artesãos e entrou na era industrial. Vai ser militarizada ao extremo, e acredito que, eventualmente, veremos um protagonista onde soldados pseudo-apóstolos serão fabricados em massa para impulsionar o exército. Podem ser crianças dos orfanatos, estrangeiros, criminosos, não importa. Vai acontecer. Uma sociedade fascista e desumanizada está se formando e está determinada a remodelar o mundo inteiro. Então, qual será o resultado final de tudo isso? Como será o mundo quando a mão de Deus alcançar seu objetivo? Acredito que quando Guts e o grupo conseguirem voltar do mundo astral, eles serão confrontados com uma paisagem chocante, um mundo dramaticamente transformado. Imagino essa disparidade entre fantasia e o Império do Falcão como sendo similar em um espírito ao que Frodo e Sam encontraram quando retornaram ao Condado em O Senhor dos Anéis, um lugar que deveria ser familiar, mas que se tornou estranho e alienígena. Será uma sociedade de ovelhas brancas e cegas, como foi mencionado no mangá, pessoas vivendo em segurança, mas sem liberdade, pessoas que aceitaram trocar sua alma por proteção, uma sociedade onde a criatividade foi sufocada, onde a imaginação foi apagada, onde a humanidade se tornou uma máquina previsível e controlável. Mas aqui está a coisa, os vilões não vão ter sucesso, nunca vamos ver seu plano totalmente realizado, porque há uma chama de esperança nessa situação. Guts representa a força indomável da vontade humana. Ele é o caos personificado em um mundo que a mão de Deus quer tornar perfeitamente ordenado. E há outro fator crucial, o Moonlight Boy. Ele representa uma fraqueza única na mão de Deus. Guts e Casca são praticamente os únicos que podem parar o Falcão da Escuridão. Em resumo, o objetivo final da mão de Deus não é simplesmente destruição ou domínio pelo mal. É algo muito mais sutil, muito mais aterrorizante e, ao mesmo tempo, muito mais genial. A criação de um mundo de ordem perfeita e absoluta. Um mundo sem caos, sem imprevisibilidade, sem criatividade, sem imaginação e sem livre-arbítrio. Um mundo onde a humanidade seria como um rebanho de ovelhas, guiado por pastores demoníacos para um destino pré-determinado. Um mundo onde o conhecimento seria apagado, onde a magia seria eliminada, onde as criaturas do caos seriam erradicadas. Um mundo de controle total. Mas, como sabemos, em Berserk sempre há uma chama de esperança na escuridão, e essa chama é a vontade humana indomável, é a criatividade, a imaginação, a capacidade de amar, de sonhar, de lutar contra o destino. Essas são as coisas que a mão de Deus nunca conseguirá controlar completamente. E aí, galera, o que vocês acharam dessa teoria? Faz sentido para vocês? Todas as peças do quebra-cabeça se encaixam? Deixem aqui nos comentários sua opinião. Vamos debater sobre essa obra incrível que é Berserk. Qual é a teoria de vocês sobre como tudo vai terminar?
Quem vocês acham que vai vencer essa batalha final? Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Até a próxima, obrigado por assistir e fui!